acontece nas melhores famílias. Eu vou refazer. Eu posso ler tudo, né? Pera, eu preciso só entender como fala seu nome. Obsteiner. 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 Me desculpa, é muito difícil nomes para mim. Eu vou lá, tá? Olá, boa noite. Oi, gente, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu like. Se você não for inscrito, obviamente, isso ajuda a gente demais. E, bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma nova conversa com um artista sobre uma obra ou uma série. É isso, gente. Bora pegar uma coisinha para vocês bebericarem, para petiscar, que a gente já vai começar. E hoje a nossa convidada é a Helena Obenstein. Artista visual, designer, têxtil e professora, Helena Obsteiner tem o desenho como dispositivo de investigação. Entre 2013 e 2019, integrou o coletivo Collab Mob, participando como mediadora de diversas oficinas de modelo vivo em locais como CCSP, Sesc Pompeia, IA Unesp e Casa do Povo. Em 2019, criou o curso Desenhos Feios, que tem como foco reflexões tais como o conceito de erro e os potenciais do corpo humano como chave de expansão do desenho de observação. Obsteiner é formada em desenho de moda pela Faculdade Santa Marcelina, tem pós-graduação em marketing e comunicação de moda no IED São Paulo e conclui esse ano pós-graduação em práticas artísticas contemporâneas na FAP. É integrante do BASA 1, grupo de estudos, mentoria e articulação coordenado pelo curador Lucas Peixão. E com isso eu chamo a nossa artista de hoje, a Helena. Oi, Helena, tudo bem? E aí, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É, Conte-me um pouco sobre você. Conte-me como você chegou até aqui vindo da moda e dessa trajetória. Legal. Bom, a faculdade de moda é um ponto bacana da gente começar a conversa, porque realmente eu trago muito do que eu experienciei lá para o meu trabalho atual, né? Foi na faculdade de moda que eu me reconectei com o desenho. Então, como uma trajetória um pouco clássica de muitas pessoas que se interessam por desenho, eu amava na infância, algo se perdeu na adolescência e foi na faculdade que eu fui resgatar com ódios e amores, né, essa prática. Também foi a partir do que eu experienciei por lá que eu comecei a me interessar pela pesquisa têxtil, né? Algo que eu trago até hoje no meu trabalho também. Vocês vão ver aí as tapeçarias. E acho que é isso. Eu voltei a me interessar pelo desenho na faculdade, principalmente com a prática do modelo vivo, que vocês já escutaram aí na bio, né? Que eu participei de um coletivo há alguns anos, e a gente fazia oficinas de modelo vivo colaborativo. Então esse foi o, então que a gente não tinha participantes, a gente não tinha modelos contratados, os próprios participantes se revezavam para posar. E eu acho que esse é um bom ponto de partida para eu contar para vocês como eu comecei a entender o desenho como algo que não acontecia só no papel, né? Que movia outras camadas. Então, nessa atividade, o que me instigava mais era o quanto tinham pessoas de diversas idades e lugares diferentes que vinham, né, desenhar, mas não só desenhar, as pessoas queriam participar dessa oficina para posar, né? E isso se tornava uma espécie de desafio, né, de tensão e de experiência de como essa pessoa poderia se relacionar com o próprio corpo, né, desafiar limites e vivenciar a experiência de ser observado no desenho,
como toda essa situação da vivência do modelo vivo criava um ambiente seguro para que isso pudesse acontecer em diálogo com todas aquelas pessoas que estavam lá no papel do observador e do desenhista, né? Então, acho que esse foi o primeiro momento. O desenho começou a me interessar para além do que estava no papel, né? E a partir disso, muitas coisas foram se desenrolando. Eu acho que essa foi a experiência que marcou inicialmente, né? E o Depois desenho disso, vivo foi em que ano? Começou? o modelo vivo, nossa, gente, acho que começou em 2012. Foi um trabalho que rolou por uns 7 anos em grupo. Foi muito especial. Você já era formada em moda e você já tatuou. Não? Não, não era. Eu comecei a participar desse coletivo quando eu ainda estava na faculdade. Ah, tá. E eu saí faz uns 2 anos, 3 anos. Da Então foi um faculdade? período muito grande. Hã? Nossa, você saiu só agora da faculdade? Não, Ah, não, tá, do não. projeto. Da facu eu saí em 2014, faz tempo. Ah, tá, não, só pra saber. Mas assim, você depois, antes desse processo, você já tatuava? Não, eu comecei a tatuar. Ó, eu gosto de começar falando dessa experiência do modelo vivo porque ela perpassa muitos anos. Tudo. Foram 7 anos. Tipo, então, provavelmente a maioria das coisas que eu vou contar para vocês, tirando o período da pandemia, né? Vai ser durante esse período do modelo vivo, que Uhum, foi talvez a minha maior escola de desenho, sabe? Então a tatu, né, ela veio no meio dessa história, em paralelo, né? E que se conecta muito, porque se a gente for, né, voltando na minha história, vai ter sempre a relação do desenho com o corpo, né? sim. Então, porque é isso, você tatuar é você desenhar em uma pessoa, né? Você enxergar quem está na sua frente, pensar como que esse trabalho pode acontecer em relação a essa presença, né? Sim, e eu acho interessante você pensar isso, porque você vindo da moda, você pensa no corpo para desenhar. E Uhum. aí a tatuagem você meio que aplica esse desenho no corpo. Fora, Guarido, que tem uma semelhança maluca, assim, da máquina de costura com a máquina de tatu. Que são ambas máquinas com um pedal motorizado com uma agulha perfurante, né? Então eu também faço essa relação, né? Nossa, E o faz muito tecido que sentido. envolve o corpo, e aí chegar no corpo, então tem muitos paralelos. Caramba, faz todo sentido. É que eu acho que já conversei com muitas pessoas que tatuavam, né? E eu entrei muito nessa conversa com o Paulo Setúbal, que ele começou a tatuar. Ele é um pouco mais velho que a gente. Ele começou a tatuar, sei lá, com 13 anos, em Goiânia, assim, tipo, uma realidade muito diferente. Não tinha maquininha de tatuar, não tinha nada do que a gente vê hoje, não tinha desenho autoral. E isso é muito interessante você ver como as coisas mudaram. E você foi uma pessoa que marcou muito essa cena em São Paulo. Uhum. Eu sei que você não Eu. gosta muito de falar disso, mas é, eu acho que muita gente do modelo vivo veio um pouco disso. Tipo, existe uma conexão entre isso para depois sair no desenho feio, no curso. Nossa, existe uma conexão total, né? Primeiro que eu acho que o modelo vivo teve um papel importante também no lance da divulgação na internet, né? Então eu postava no meu perfil que ia ter modelo vivo, sabe? Sim, E por conta desse projeto eu fui criando esse hábito de postar. Postava os desenhos, as histórias, nananã. E aí eu fui criando um público, né? As pessoas foram se aproximando, as pessoas que gostavam de desenho, que queriam saber da oficina. E aí eu comecei a tatuar e eu acho que eu já tinha uma presença na internet em que as pessoas acompanhavam e sabiam que eu tinha um comprometimento com essa investigação do desenho, né? uhum, Porque foram muitos anos e porque a gente passou por vários lugares legais, tipo o Centro Cultural São Paulo, que a gente ficou lá um tempão, né?
E, e aí, quando eu comecei a tatuar, foi relativa, tipo, eu tive as minhas crises que eu posso contar para vocês, porque elas são muito significativas em relação à professora que eu sou hoje, sabe? Ao que eu ensino quando eu dou aula de desenho, mas também de entender como foi rápido para mim eu sair de um lugar comercial da tatu para um lugar mais experimental, sabe? Uhum. Porque as pessoas já estavam perto de mim acreditando nesse trabalho de desenho. Então foi simples, simples não, né? Mas foi rápido propor trabalhos que precisavam confiar bastante no que eu estava fazendo para que eles pudessem acontecer, sabe? Como as tatuagens free machine, sem nenhum tipo de que é um tipo de tatu que rola sem nenhuma marcação, não é que nem o freehand que você faz com caneta antes ou põe o decalque, é direto com a agulha na pele, né? Então as pessoas topavam, eu acho que porque elas acreditavam e acompanhavam pela internet o meu comprometimento com essa trajetória, sabe? Sim, Então, eu lembro dessas fases todas. Mas eu acho que você veio com uma proposta de tatuagem numa época que todo mundo queria, sei lá, a mesma coisa, sabe? Você chega com um trabalho original que eu vejo que muitos artistas hoje em dia, começando a carreira, eles se utilizam muito da tatuagem para conseguir se sustentar. É um corre. Mas ao mesmo tempo, o Nick falou uma coisa muito legal. Eu não sei se foi aqui, acho que foi na conversa que, cara, a tatuagem não deixa de ser um trabalho da pessoa no corpo de alguém. E você acaba fazendo uma curadoria de arte com isso, porque são trabalhos hoje em dia originais. E eu acho que você traz uhum, um pouco dessa ideia do original, do com todas essas técnicas. sim. E eu acho que teve. Você fala assim de marcar uma cena, né? Eu acho que uma parada que foi legal também é que eu não sou do rolê da tatu, assim, eu nunca fui do rolê da tatuagem, eu nunca amei tatuagem, então talvez eu não tivesse referência de tatuagem. Entende? Então você diz assim, as Sim. pessoas estavam todas querendo a mesma coisa, né? Eu não tava querendo nada, porque eu nem sabia, eu não tava Não, ligada com a tatuagem. mas não você. As outras É, pessoas que iam tatuar contigo. Acho que às vezes você não tem necessariamente essa consciência, mas eu acho que acabou acontecendo isso, naturalmente. uhum, sim, mas o que eu tô dizendo é que o trabalho que eu fazia não era muito parecido com o que estava sendo feito, porque eu não estava olhando o que estava sendo feito, porque nem me interessava, sabe? O meu Uhum, lance era desenhar, e como que eu sou muito honesta em relação a isso, eu sempre falo desse jeito, sabe? uhum, Meu lance era desenhar e ganhar dinheiro desenhando, que era o que eu gostava, era viver uma vida feliz, assim, com um trabalho legal e com comprometimento, sabe? uhum, E aí eu acho que apareceram novidades, sabe? sim. Não, e eu acho que isso foi uma coisa que hoje a gente pode ver em outros trabalhos que você está realizando, e principalmente de você como professora, que eu acho que seria muito legal você explicar tudo isso. Sim. É, ser tatuadora por um tempo foi muito importante para mim, para eu entender algumas coisas. Uma delas é refletir sobre o que é o erro no desenho, né? Que é uma parada que sempre faz as pessoas travarem e não conseguirem seguir em frente, né? Elas acham que elas estão errando, que o trabalho tá ruim, né? Foi criada uma expectativa e aí quando algo se desvia, você fala, ah, eu não sou competente, né? E entra naquela história. Com a tatuagem, a história do erro ficou muito pungente, sabe? Porque o que é você errar na pele de alguém? É radical, sabe? Né? Sim, tipo, E dá. eu não sou uma Eu pessoa. acho que, eu acho que é o maior medo da pessoa que está sendo tatuada é a pessoa errar. Pois é, e do tatuador também, sabe? Assim, eu, eu nunca fui uma pessoa muito precisa, sabe? Quer dizer, eu sou precisa, sei lá, nas palavras, mas assim, tecnicamente, Uhum, de controle, assim, nunca me interessou muito isso, sabe? É, então, quando eu comecei a tatuar, eu comecei a me deparar com isso e falar, cara,
ixi, como é que eu vou trabalhar? Porque, obviamente, eu ia errar, e eu errei, sabe? Eu não tenho uma atenção, assim, eu tenho um comprometimento e uma atenção específica, mas não para esse tipo de detalhe, tá entendendo? Assim, é um tipo de Sim. perfil, sabe? E aí, quando eu comecei a tatuar e comecei a me deparar com muito nervoso, com essa expectativa que era fazer o desenho daquele jeitinho, sabe? Ou quando eu desenhava super espontânea e feliz, e daí tinha que encaixotar esse desenho na hora de tatuar em alguém que tinha que acontecer igual ao que tinha acontecido antes, coisa que parecia absolutamente absurda para mim, sabe? Eu comecei a entender que isso era uma oportunidade de ter um diálogo mais honesto com quem estava comigo, sabe? E explicar para a pessoa que eu não tinha interesse em fazer uma tatuagem impecável, uma tatuagem estável, uma tatuagem pré-planejada. O que me interessava era olhar para o ser humano que estava na minha frente, entendeu? Tá aberta para entender como que os materiais que eu tinha na minha mão reverberava naquela pele, naquele encontro, sabe? E tá Uhum. comprometida em fazer um bom trabalho. Eu não tô falando sobre questões de asepsia, higiene, isso é indiscutível, isso tem regra e tem que ser seguida. Tô dizendo do desenho, tá? Uhum. Vamos pontuar isso. Acho que é legal. É, e então, pensar que o erro parou de acontecer quando eu mudei o paradigma de como eu estava trabalhando, permitiu que muita coisa pudesse acontecer no meu desenho. E isso é algo que eu sempre trago nas minhas aulas, para a gente pensar qual que é a verdade que a gente está seguindo quando a gente sente que o nosso trabalho está ficando inadequado, tá nos incomodando, sabe? Uhum. Que às vezes não é mudar o que você está fazendo, e sim mudar a perspectiva que você está vendo ou o objetivo que você tem na hora de produzir, certo? Uhum. Então, eu trago isso também em outros âmbitos dos meus trabalhos, por exemplo, com a tapeçaria, né, que você tem aí para mostrar, que é a Guardião, que Eu ela é já vou uma por agora. tapeçaria feita com aquela tufting gun, né? Que Uhum. eu acho que é o tipo a evolução do Pokémon 3, assim, da máquina de tatuagem, a máquina de costura, né? Que são as agulhas perfurantes, né? Até chegar nessa pistola louca, sabe? Nessa intensa, que é para fazer essa tapeçaria. Então, acho que tem muita relação ainda, sabe? Nessa ordem. Uhum. E, e que também segue um procedimento similar às tatuagens free machine, porque agora eu não estou trabalhando no corpo de alguém, mas eu ainda estou com esse objeto motorizado, né? E não pré-determino antes o que vai sair no projeto. E os acontecimentos vão criando o trabalho. E eu vou tomando decisões a partir do que acontece. Sim. Eu acho muito interessante você trabalhar com tapeçaria, porque não é uma coisa tão comum, mas está muito ligado com tudo que você fez. Então, acaba que se amarra de uma maneira muito interessante e curiosa também, né? Porque você consegue unir tantas coisas numa coisa só. Se você for ver, eu entrei numa pira de desenhar com máquinas, né? Uhum, Como sim, o ritmo e os materiais das máquinas criam resultados diferentes e como o meu trabalho vai se dando a partir desses objetos que estão comigo, né? uhum, E eu sou comprometida, Guarido, a viver, experienciar e entender qual que é a tecnologia que está acontecendo e transformar em exercício para as aulas, sabe? que interessante. Então eu não estou colocando agora as máquinas motorizadas ainda, mas eu estou pensando como outros objetos na hora do exercício do desenho também podem provocar instabilidade, podem provocar diferentes pressões das superfícies, como que os diferentes objetos solicitam uma consciência corporal diferente de cada um na hora de produzir, que era Super, exatamente o né? que eu vivi com a tatu, com a máquina de costura, com a máquina da tapeçaria. E é algo que provavelmente você vai seguir testando outras coisas, porque o que me parece é que você é uma pessoa muito da experimentação e não muito do conformismo. Então, eu assumo que
eventualmente outras máquinas virão. Sim, e não só máquinas. Eu realmente criei um método para mim, que é esse, do que eu investigo de transformar em desenho, desenho não, de transformar em exercício para que isso seja compartilhado, sabe? Uhum, Então, por exemplo, nesse período da pandemia, do maior isolamento social, para mim foi muito importante meditar. uhum, E ao meditar, eu aprendi que não adianta a gente querer silenciar nossa mente, né? Porque assim, a gente fala, mente, para de pensar, a gente pensa mais, né? Não dá. uhum, Eu aprendi que eu poderia prestar atenção na minha respiração para direcionar o foco, não da mente, não do verbo que fica acontecendo na mente, mas trazer o foco para a minha percepção corporal. Isso acalmaria o pensamento e eu conseguiria entrar em outros estados perceptivos, certo? uhum, Então, convivendo com as pessoas que se interessam por desenho, eu, novamente, né, o que tem a ver com a ideia do erro que eu disse, eu percebi que as pessoas ficavam muito nesse diálogo mental, julgando o próprio trabalho, sabe? Isso causava um desânimo e as pessoas não prosseguiam. Então, trazendo essa tecnologia, né, que eu aprendi com a uhum. meditação, eu transformei em exercício de desenho, em que no curso Desenhos Feios a gente também percebe o próprio corpo e traz a atenção para percepções do próprio corpo a partir de desenhos de autoobservação. Uhum. E a minha teoria era que trazendo atenção para o próprio corpo, desenhando o que a gente estava sentindo no nosso próprio corpo, era como prestar atenção na respiração na hora de meditar. Você A gente transferiu. cessava um pouco, sim, e aí a gente cessava um pouco o julgamento mental e permitia o trabalho acontecer. Caralho. Então, eu estou sempre criando esse diálogo, sabe? Uhum. Estava fazendo argila, já trouxe argila para as aulas de desenho, então eu estou realmente num processo aberto, assim, de entrega, sabe? Não, é muito interessante você não se fechar e você ir testando e também deixando as coisas para trás, começando outras. Eu acho que isso é muito importante, porque isso também demonstra um pouco de como você vive a sua vida. E eu fiquei pensando muito nisso, eu estava vendo uma obra, eu fiquei muitas horas olhando uma mesma obra, que falava sobre limites. E aí chega um dado momento que você entende que aquilo também, a obra também é um pensamento que o artista vive. Não tem tantas desassociações assim. Não que necessariamente a obra seja o artista, etc e tal. Tem uma liberdade criativa, existe muitas outras coisas. Mas você transfere um pouco de você, não tem como você não se colocar ali. Uhum. Total. E eu não sei, eu nem consigo imaginar outra possibilidade, sabe? Que não. Porque eu acho que tem um lance um pouco romântico, assim, nesse sentido, de sentido de vida, sabe? Uhum, E eu encontro muito sentido na vida compartilhando informação, sabe? E eu acredito que assim a gente se alimenta e a gente vai girando, e muita coisa vai acontecendo, sabe, com o coletivo. sim. Então eu não consigo muito me fechar. E eu até falei com você antes da gente começar, né, essa conversa, mas eu tô numa fase especial, assim, de entender o quanto a minha prática educativa é também a minha prática artística, sabe? Porque por muito tempo eu entendi isso de uma maneira separada, Eu tô pondo né? as fotos de você como professora. É, essas são as fotos do curso Desenhos Feios, na versão presencial de 2019, se não me engano. Mas é isso, eu entendia como algo separado, né? Uhum. E eu comecei a entender que, na verdade, a minha prática artística, talvez na sua maior potência, seja essa prática artística que é compartilhada, né? Que ela é coletiva nas aulas. E eu acho isso tão E interessante, você dividir, sabe?
É uma coisa muito que a maioria das pessoas, quando descobrem algum tipo de potência na obra, querem guardar para si de um modo até meio retrancado demais, tipo: "Não vou passar o meu segredo", mas você vem numa outra direção. Pois é, mas eu percebi que eu já vivi isso também, sabe? Tipo, não sei, eu amo fazer tapeçaria, eu amo fazer desenho em papel, sabe? Eu amo tudo isso. E eu gosto dos meus trabalhos, e eu desenvolvo temas. Por exemplo, agora eu tô numa investigação com a natureza e com estudos de forma, e pensando no verbo plantar, enfim, eu tenho essas investigações, sabe? E eu gosto delas. Mas quando a tecnologia que faz elas acontecerem é compartilhada e eu vejo as pessoas se remexendo e se descobrindo, cara, não tem como, não tem, eu falei, cara, não tem como eu não dar atenção para isso, não tem como eu não levar isso a sério, porque é muito legal fazer uma tapeçaria, é muito legal fazer um desenho que vai para a parede, mas imobilizar pessoas, sabe? É, e contribuir com a vida das pessoas, sabe? Com a autopercepção, com ser tocado pelos depoimentos, sabe? É muito intenso e muito forte, sabe? E não tem como, Guarido, depois desse momento, nesse momento que a gente está vivendo, depois desse período tão sério da pandemia, que ainda se estende em uma proporção diferente, mas que ainda se estende, sabe? Não tem como eu não dar atenção para algo que se trata de um trabalho coletivo em que a gente está precisando tanto, Sim. sabe? Tipo assim, um primeiro momento a gente sofreu com isolamento social, agora a gente está tentando entender o que é esse retorno, sabe? E eu tenho um trabalho, e uma parte do meu trabalho está vinculada a pensar isso, sabe? Uhum. Então, por que eu não daria mais atenção para isso? Que é tão relevante e tão alinhado com o momento atual. Mais do que uma obra na parede. Sabe? Eu tô sendo muito honesta, porque são questões que Não, eu mas eu acho não, que esse movimento que você está fazendo é um movimento que, se você for olhar para muitos ângulos da nossa sociedade mesmo, isso está acontecendo. As pessoas, assim, tem muitas discussões sobre essa coisa das redes sociais, se isso é bom, se isso é ruim, se isso não é, mas é um fato. E eu acho que a gente está se utilizando cada vez mais disso. Novas produções vão bebericar nisso. E eu acho que a sua produção, essa ideia de partilhar, vem um pouco desse lugar que acaba se tornando, que é meio que o lugar de informação para encontros que se transformam no físico. eu sou 100%, não sou 100% nada, mas eu uso as redes sociais, entendeu? Já tem muitos anos e foi até motivo assim que eu já pensei, ai, gente, tô 100% honestidade aqui nessa conversa. Mas eu já pensei muito assim, se eu estaria sendo julgada, sabe, por estar usando as redes sociais dessa forma, se eu não deveria ser uma artista misteriosa, sabe, nas redes sociais, se eu deveria me comportar de X ou Y maneira para conseguir transitar num meio, sabe? Sim. Mas, e já senti dor de vergonha de postar vídeo lá, compartilhando ideias, sabe? Texto. Gente, de verdade, né? É intenso, sabe? É uma entrega. Você deve sentir Sim. algo assim com essa disposição de se colocar aqui. Não é simples, sabe? Não. Mas quando eu recebo mensagem de uma pessoa falando que o vídeo que eu postei mudou a percepção dela em relação ao próprio trabalho, porque a pessoa me acompanha, ela voltou a desenhar, não tem preço. Não, eu acho que Não tem eu tô preço. começando a sentir um pouco isso, e eu fico pensando: "Caramba, a gente pode mudar a perspectiva de alguém, a gente pode fazer algum tipo de diferença". Às vezes a gente começa no micro, né, obviamente, mas isso vai crescendo e vai tomando, às vezes, proporções que você não
Imagina, sabe, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam: "Nossa, eu vi aquele vídeo, conheci aquele artista. Ah, eu sou muito fã do seu canal, que isso e aquilo", eu fico sabe, dá um choque, é uma coisa que você quer, mas você não espera, é uma coisa meio bizarra, né. Não, eu não sei, eu sou muito grata a várias pessoas que compartilharam coisas que para mim foram importantes na internet, sabe? Sim, E é isso, eu acho que o lance é saber o porquê isso está sendo feito, sabe? Se tem algum propósito que é genuíno e aí seguir em frente. É claro que tem momentos em que eu me resguardo mais e tem sim. momentos que eu me coloco mais presente por questões de vida, por momentos, e não tem problema nenhum, E eu sabe? acho que é saudável também, né. Sim, total. Mas, se não fosse o uso das redes sociais, eu não teria conseguido trabalhar com o que eu gosto há tanto tempo, sabe? Eu não Sim. estaria conseguindo trabalhar. E as coisas deveriam ser diferentes? Deveriam. A gente se sente um pouco afogado, né? Porque tem que cuidar dessa parte e gostaria que fosse diferente, sim. Mas posto que não é, sabe? Uhum. Assim, eu tento fazer o melhor uso possível, né? E vou Não, mas aprendendo sempre. eu acho que é um mundo que ninguém sabe de nada e todo mundo tá navegando da melhor maneira possível. E a gente tá pensando junto o que é ou o que vai ser. E eu acho que você tá fazendo isso bem, assim, é muito interessante o trabalho que você faz e que você se desdobra, mas eu acho que uma coisa que é interessante de tudo isso é você aceitar o erro. Você não Uhum, querer essa perfeição, porque eu acho que quanto mais uma coisa que eu aprendi com o YouTube foi: "Antes feito do que perfeito". uhum, E isso é uhum, uma coisa que só você passando por várias coisas que você vai aprender. E erro é normal, a gente tem que deixar isso um pouco mais banal, isso só quer dizer que a gente tá tentando, e nem sempre o que a gente idealiza também é o que é bom pra gente. Tem uhum, muita com coisa certeza. nisso. E trazendo isso, a gente pode falar um pouquinho de fase final. Ah, Fase então, final. eu fiz essa série, essa foi uma série de desenhos que eu fiz enquanto eu estava no isolamento em casa. Nesse período eu até fiz uma, já falando de rede social, assim, eu até fazia, comecei a fazer umas lives na Twitch em que eu desenhava Que da ao hora. vivo para o pessoal me ver desenhando. Também era uma forma de compartilhar um pouco os processos e poder conversar, né? O projeto acabou não durando tanto por conta de outras demandas da vida, Uhum, mas foi um período bem divertido, sabe? E, e é isso, eu sempre me interessei por criar mundos, sabe? Por uhum, pensar em seres, em paisagens, em batalhas, sabe? E uhum, essa fase desses desenhos, que eu acho que era uma fase em que eu tava. Acho não, né? Com certeza era uma fase de muita preocupação, de bastante tensão, sabe? uhum, Então era fácil para mim imaginar em batalhas, sabe? E seres fantásticos, porque era também um jeito de ter um escape mental, sabe? de lidar, né, com a realidade. Sim. Eu acho que são desenhos que trazem bastante essa. Falam bastante desse momento, sabe? Em que as coisas estavam tão absurdas, sabe? Em que a realidade já estava num lugar tão ficção científica, sabe? Que eu consegui pegar essa porta e ir embora para outros universos, Mas sabe? eu acho que isso fala muito sobre a vida. Tudo bem, a gente passou por uma situação meio, sei lá, faz quantos milhões, sei, não sei quanto tempo foi a última vez que isso aconteceu. É uma coisa muito muito absurda, né? Então, essa coisa do fantástico tem tudo a ver. Mas também, quantas vezes na vida a gente não passa por situações que é absurdas e meio fantásticas e meio que isso, dá vontade de realmente entrar nesse universo e viver nele, ou às vezes parece que você tá vivendo nele.
Tem também um lance para mim que eu não sei explicar. Vai parecer, nossa, isso aqui vai parecer uma viagem, mas vamos lá. Eu não sei explicar. Quando eu fecho o olho, várias vezes eu fico vendo cenas de desenho animado. Eu não sei por quê, mas vem muito na minha cabeça. Eu posso praticamente assistir um episódio quando eu fecho o olho e fica vindo imagem na minha tela mental de desenho animado. Não sei por quê. Eu sei que eu tenho uma relação muito grande com a minha infância, sabe? E eu Uhum. vejo esse meu momento da infância como uma espécie de portal e de um tempo que não se encerra em si, mas como um portal que eu posso acessar de algo que me constitui até o momento presente, sabe? Então, voltar para essas referências também desse universo em que existem monstros, em que existem fadas, em que existem, enfim, extraterrestres, que eu particularmente falar acredito, tenho certeza, sabe assim, é uma coisa que não sei, tá muito ligado a algo íntimo meu, sabe? De como Uhum. ver a vida. E tem também, e não são seres que. É isso, são seres em batalha, sabe? E sobreviventes. Que é E é uma sempre coisa, muito movimento. eu acho que muitas vezes a gente lida com a vida muito nesse modo, né? E muito do que a gente consome, assim, visualmente tem muito audiovisual e tudo mais, tem muito a ver com isso. Então, eu acho interessante você partilhar essa maneira. E eu acho que deve ser muito interessante para você, eu não sei se você já teve essa experiência, mas de olhar para a perspectiva, das pessoas vendo isso, ou comentando o É, que como enxergam esses mundos. é, eu tive uma experiência, tudo se conecta, sabe, Guarido, dos trabalhos, é meio louco, assim. Eu tive uma experiência de dar aula para o Daniel, né, que trabalhava na Daniel Lameira, que trabalhava na Antofágica. E ele me convidou para ilustrar um livro do Dostoiévski, que se chama O Sonho de um Incrível. Homem Ridículo. E nesse período, eu falei dos ETs aqui, né, dos extraterrestres, sei lá, tipo, no período do isolamento social, eu levei um pouco mais a sério uma pesquisa que eu já tinha há bastante tempo sobre projeção astral, né? É muito E, foda. e quando o Daniel me convidou para ilustrar esse livro do Dostoiévski, ele fez o curso de desenhos feios, né? Daí, por isso que eu falei que as coisas se conectam. Sim. Eu tava lendo o texto do Dostoiévski e eu falei assim, gente, parece que eu tô lendo um relato de viagem astral. Vão falar que eu estou pirando, mas é muito parecido com os relatos que eu tava estudando de viagem astral, Aham. sabe? E a Dostoiévski, sei lá, sabe? Vai ver, era. Então, e aí eu fiz as ilustrações com essa licença, sabe? Com essa licença de Uhum. pensar em outros mundos, na plasticidade do astral, sabe? Aham. E eu pude fazer um livro colorido também, né? Um Uhum. Dostoiévski colorido. Eu pude trazer todo esse universo fantástico que também está vinculado à espiritualidade, né? Uhum. E aos estudos que eu fiz sobre espiritualidade. Então, eu acho que para mim foi muito legal fazer a ilustração desse livro, porque por ele eu recebi feedbacks interessantes, sabe? Eu pude que você falou que seria interessante ver o que as pessoas acham, né? Como é que elas entram em contato com tudo isso. Acho que o livro foi uma porta para isso. Eu quero muito mandar isso pra uma pessoa e eu quero muito ver a reação, porque eu acho que vai ser um feedback legal. Se eu tiver, eu te mando. Eu acho que pode ser Legal. muito bom. E pra finalizar, acho que seria legal você falar de Florestinha. Assim, esse é um trabalho que marca essa transição dos desenhos feitos no período do isolamento social para
que são com grafite, né? Eles são mais pesados. E o Florestinha acho que foi o primeiro que eu trouxe cor. Uhum, E eu percebi também que eu tenho, né, eu falei para vocês que eu estava desenhando e pensando bastante sobre natureza. Eu acho que esse foi um dos primeiros trabalhos assim que eu entendi que é realmente uma transição em que ainda tem essas feras, sabe? Mas é uhum. praticamente uma fera camuflada, né, nessa vegetação. E eu sinto que eu tô plantando quando eu tô desenhando. Eu acho Muitas que é uma, vezes, às vezes parece uma fera meio mansa, mas ao mesmo tempo é uma fera que tá comendo algo, então é tipo, existe uma ambiguidade muito grande, né? sim, e eu acho que e eu acho que isso vem desse portal da infância, sabe? Uhum, Que tem essa ambiguidade. uhum, Para mim, né, a minha memória de criança, ela traz isso, né? uhum. Uma ferocidade, uma doçura, né? Essa convivência. E quando eu tô desenhando, eu sinto que tá acontecendo essa plantação mesmo. Quando eu tô desenhando, eu sinto que as plantas estão nascendo, que elas estão germinando, sabe? E muitas vezes eu acho que esse foi o primeiro trabalho de alguns que eu fiz, em que eu começo com um trabalho figurativo e ele se dissolve nessa vegetação, nessa textura do trabalho. Então as pessoas ficam assim, eu não tô entendendo se tem uma figuração ou se não tem, sabe? Uhum. E é como se eu estivesse plantando essa imagem no trabalho e ele estivesse se dissolvendo. E às vezes nascendo, como a decomposição, sabe? Uhum. Não, eu acho Então muito. eu. Pode falar. Pode falar. Não, eu acho muito, muito interessante. Eu gostei muito dessas cores, porque você realmente não tem essa dimensão. Você se questiona. Eu acho que, tipo, que é? Que tá acontecendo nessa cena? Você fica muito se questionando, você fica. E aí vai, provavelmente, você mexe muito com a imaginação das pessoas, né? E com as próprias referências, porque cada um vai ter uma referência completamente diferente do outro. Sim. E, e é isso, eu gosto de dar espaço, sabe? Por exemplo, ainda não dei esse exercício em aula, mas eu quero muito fazer um projeto, ou alguma aula, um workshop, eu não sei o que, sabe? Em que eu convide as pessoas a plantar pelo desenho, sabe? Que eu traga esse exercício de plantar, que seria começar com uma figuração e dissolver. E dessa dissolução, né, e desse dissolvimento, sei lá, dessa figura que se dissolve, como que nasce outra, como as plantas com o adubo, sabe? Mas não Sim, necessariamente que o tema tenha que ser esses que eu trago nos meus trabalhos, mas como é que a partir de uma figuração e de repetição, né, de algum gesto, a gente dissolve isso e entendendo esse estudo de forma, novidades acontecem no trabalho, sabe? Então é esse o pensamento que eu faço, sabe? é Eu trabalho interessante no ateliê. porque isso dá para se adaptar a qualquer tipo de produção. Uhum. É muito democrático. E é isso, porque eu não quero ensinar as pessoas a desenharem como eu. Não tem vantagem nisso, sabe? Pô, meu trabalho é o meu trabalho também, tem isso. E por que as outras pessoas têm que fazer como eu? Não se trata disso. Se trata de entender qual que é o exercício que eu criei para mim mesma e como que isso pode ser compartilhado com os outros. E, E gente, por com isso em isso. aula eu falo tanto. Não, pode ir. Eu ia falar, E, com isso, vocês comprem aqui o curso da Helena. Eu acho que essa foi a melhor publi que você fez. não, mas tô sendo sincera aqui, não é pra vender aula, mas se quiser, brincadeira, se Se você quiserem quiser. mesmo. Gente, links aqui. Não, gente, de É, verdade, deve ter algum link aqui. mas é isso, não me interessa fazer que as pessoas desenhem como eu, mas pensar como eu transformo em exercício, o exercício que eu criei para mim mesma para realizar o trabalho. E por isso, quando eu estou dando aula, eu falo para o pessoal que é tão importante
as próprias pessoas criarem exercícios para elas mesmas. Então tem aula que é eu dando uma provocação que o exercício seja criado não por mim, porque eu entendo que isso é ensinar a desenhar. Vou mandar um monte de gente para fazer aula com você. Não é nem para Venha, fazer desenho, mas para tipo exercitar essa relação, sabe? De verdade, de pensar que repensar o erro, se permitir, né, errar, tentar e ao mesmo tempo dissolver as coisas, pensar outras perspectivas. Eu acho que todo mundo deveria fazer essa aula só para pensar outras perspectivas. Mesmo sem um Ai, que trabalho bom, Marina. necessariamente de tipo de arte, porque eu acho que o que você está fazendo é muito além disso. Pois é, então, é isso que eu estava falando anteriormente, que eu falei que eu não consigo ver meu trabalho como um trabalho na parede, como um desenho na parede. Ó, nada contra um desenho na parede, eu faço, eu amo, sabe? Uhum, Mas o que eu quero dizer com isso é que eu tenho percebido essas outras camadas, sabe? E tenho tido sim. vontade de valorizar e falar delas cada vez mais. É sobre isso, sabe? Eu vi um trabalho seu na exposição do Baza. Uhum. O teu trabalho aqui é maravilhoso, mas pessoalmente tem outra coisa. É muito diferente e eu acho que transfere muito mais esse pensamento que você está falando. Ai, que bom. Espero que as pessoas tenham oportunidade de ir lá conferir. Fica até quando, inclusive? Não sei de cor. Tem que Tá ver. bom. Mas é só pesquisar na página do Canto, que é o lugar onde está acontecendo a Uhum. exposição. Ou Eu do vou deixar Baza. todas as infos e todos os links aqui embaixo, gente, no comentário fixo. Eu sempre deixo de todos os artistas, Insta, site, exposições, qualquer coisa, eu coloco aqui as informações. Mas, Maravilha, legal. mas pra gente ir encerrando isso, eu achei muito interessante isso, de fato. A sua maneira de pensar, de fato, o teu trabalho está indo muito além do que apenas um objeto ou essa obra em si, sabe? Esse fato de partilhar, eu acho que me lembra um pouco Ligia Clark. Eu acho que agora eu tô dando uma piradinha, mas quando ela vai para essas técnicas de terapia, de outras coisas, e ela começa a pirar nisso, existe uma potência em dividir com o outro que é aí que o trabalho dela explode, né? E, Sim, e chega numa potência que a gente estuda ela até hoje. sim. E eu acho que você está indo por um lado mais através, óbvio, de outros métodos, não é a terapia, não tem essa relação, mas você está fazendo essa partilha de algum modo. Eu me lembrei muito também do livro que eu li, que é A Partilha do Sensível. Não tem muito a ver, se você for ler o livro de fato, mas do Jacques Rancière, para quem é das artes, quem é curador, já deve ter batido com esse livro em algum momento. Mas eu acho que essa sensibilidade, existe a potência da obra, quando ela se encaixa com o outro, quando o outro se vê naquilo, quando existe uma conexão, existe uma troca. E você está indo muito além do que um quadro ou às vezes um, não sei, uma tapeçaria poderia fazer. Você está fazendo isso também, mas você está fazendo isso através de uma rede. Uhum, sim. E eu espero, e agora que as coisas estão se encaixando e eu estou entendendo melhor, eu espero que isso venha cada vez mais com mais clareza, sabe? Cada vez mais com essa intenção de entender que a prática artística é a prática educacional, sabe? Eu sempre E pensei como isso, isso pode se desdobrar. mas eu sempre pensei isso de uma maneira muito complicada. Eu sempre tive um relacionamento muito difícil com a educação. Várias crises relacionadas a isso, várias brigas. Mas eu entendo de onde você está partindo e eu acho que agora ficou muito claro para mim, pelo menos, esse viés do seu trabalho. E que eu te digo que eu acho que vai mais além do que só a educação. Mas é algo É. que eu acho que também não é Uhum.
eu acho que a gente vai começar a pensar um pouco mais sobre isso, sobre esse partilhar que a gente faz hoje, daqui a um tempo, sabe? Porque eu acho que quando a gente está vivendo, é difícil a gente entender o que a gente está fazendo. A gente precisa de um tempo para dar um passo para trás e começar a ver as coisas com uma nova perspectiva e que só o tempo dá também. Total. Sim. E eu nunca esperei entender exatamente para fazer. É, faz. Continua fazendo. Eu acho que essa é o conselho. Ai, gente, vamos ficando por aqui. Essa conversa foi incrível, Helena. Eu só queria te agradecer muito. Eu amei a nossa troca. Eu achei incrível a sua perspectiva. Eu vou enviar o teu curso para todos, ficar infernizando todo mundo. Porque eu achei muito interessante a tua maneira de encarar a obra, encarar a arte. Às vezes é isso que falta, sabe? E às vezes eu acho que isso que falta em muitos lugares. Agora eu vou fazer aquela leve crítica, mas eu acho que muitas instituições poderiam tentar, principalmente o educativo, a olhar um pouco mais para essas perspectivas, para conseguir atingir muito mais público. Eu acho que a gente acaba repelindo muito as pessoas da arte por pôr ela num lugar tão inatingível. E a gente às vezes abre os museus uma vez, duas, sei lá quantas vezes por mês, tipo na semana de graça, e não tem um hábito ou às vezes um educativo focado em realmente mudar, tentar mudar a perspectiva das pessoas. E acaba Sim. que as pessoas vão fazendo isso de outros modos e, sei lá, bem ou mal aqui o YouTube é uma prática de tentar deixar as coisas mais acessíveis, né? E a gente tá tentando aí, né? Não deixa de ser uma questão educativa. Sim. Sim. A gente vai entendendo como configurar as palavras também, o que a gente está fazendo da melhor forma, né? Vamos aprendendo. Gente, é Muito isso. obrigada pelo convite, eu adorei. Obrigada, eu. E, gente, é isso. Para quem não for inscrito, vai se inscrevendo, deixando o seu like, fazendo comentários. Pode ser, se você está na estreia, no chat aqui ou aqui, onde vocês quiserem, deixem suas questões, comentem, falem bem, falem mal, manda um oi para a Helena aqui, deixa deixa suas questões. E é isso, gente. Vamos. Quem não for inscrito, deixa. Eu acho que eu passei todos os recados. Quem não for inscrito, segue a gente no Instagram, segue a Helena, acompanha o trabalho dela. Todos os links estão aqui embaixo nos comentários fixos, ou os nossos estão na descrição do vídeo e da Helena no comentário fixo. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Beijo.